Galerinha linda do segundo ano, vamos continuar os nossos conteúdos, tá? E agora a gente vai, entender um movimento revolucionário que vai virar o mundo. Primeiro virou a França de ponta cabeça, depois vai virar o mundo e vai respingar na história do Brasil. Então, estamos falando do nosso movimento conhecido como Revolução Francesa. Então, o que é revolução? Tá? A gente já estudou a Revolução Inglesa, aqui chega a ser um pouco parecido, né, os movimentos. Então, a Revolução Francesa é um movimento em que vai mudar a estrutura ali econômica, política, principalmente, tá, da França. Isso se passa no finalzinho do século XVIII e os anos iniciais do século XIX. E essa revolução é mais um conteúdo-chave, né? A gente já trabalhou um pouco essa ideia, porque o conteúdo, né, é um fato histórico que vai desencadear vários outros movimentos. E ó, guarda logo esse segredo. Vai ajudar aí nesse processo do Brasil, né, daqueles que estavam aqui dizendo, queremos liberdade. Então, a Revolução Francesa, ela é inspirada nos ideais iluministas, que foi o nosso conteúdo anterior. Então, eles falam em liberdade, eles falam que esse negócio de rei não dá certo, e eles vão atrás de uma liberdade também, né, de produção econômica. Então, tudo isso vai desencadear um movimento revolucionário nunca visto até então na história. Então, vamos acompanhar. Então, a França, até o finalzinho do século XVIII, 1789, quando começa a Revolução, ela vivia o que a gente chama de antigo regime, né? E o que seria esse antigo regime? Tem nada a ver com o negócio de peso, não. É a antiga estrutura que a França tinha. E aqui eu coloquei alguns pontinhos, só pegar minha canetinha, para a gente se atentar. Esse antigo regime é baseado no poder absolutista, ou seja, existiam os reis e esses reis eles detinham total poder. Então eles faziam, mandavam e desmandavam como queriam e usavam de todas as finanças como queriam, cobravam os impostos que davam na cabeça deles. Então, enfim, é um governo extremamente autoritário que naquele momento já não vai mais ser tão bem aceito na França. Então esse governo autoritário, né, teve grandes figuras, né, como o Rei Sol. E agora, nesse momento que a gente está estudando, nesse processo revolucionário, quem está governando a França é Luís XVI, né? Tá aqui ele, lindamente, que é casado, né, com a Maria Antonieta, que vai ser usada, né, a imagem dela para desmerecer a imagem desse rei. Ela vai ser usada em muitas imagens como que pornográficas, né, colocando que ela atraiu o rei com todas as pessoas, de todos os sexos. Então, tudo isso é uma forma de destratar esse tipo de governo, né? A Antonieta não necessariamente estava envolvida, né, em orgias, coloco ela em várias... eles faziam espécies de panfletos com as pinturas dela, e sem roupa, e com homens, mulheres. Não necessariamente ela estava envolvida nesses fatos aí, né, sexuais, mas isso trazia uma imagem bem ruim para essa monarquia que já não estava bem. Então, o rei Luís XVI ele não vai saber manter esse governo autoritário, esse governo absolutista. O que nós temos mais? Também temos um poder, uma organização, né, econômica chamada mercantilismo. E faz tempo que esse mercantilismo aí roda aí na nossa história. Então, o que seria o mercantilismo? Seria uma forma de estrutura econômica baseada no comércio, né, principalmente na venda. E aí, essa estrutura econômica, ela tem um pressuposto, ela é controlada pelo Estado, no caso, pelo próprio rei. Ou seja, o rei vai colocar impostos como ele quiser, ele não vai liberar para ter uma livre concorrência, isso vai garantir impedimentos para o boom capitalista lá da França. Enquanto isso, lá na linda Inglaterra, já estava bombando, né, o capitalismo, eles já estavam fazendo seu processo de industrialização, e a França, mergulhada nesse mercantilismo, com um rei que não permitia, né, essa grande liberdade econômica, acabou que sendo um grande empecilho para a burguesia, né? A burguesia que vive do comércio, mas que, claro, nesse momento quer engrandecer ainda mais os seus lucros. Então, já temos uma outra coisinha que não está tão legal aí dentro dessa França.
a economia realmente francesa, ela era baseada na agricultura e é uma dependência muito grande, né? Além de ser a principal atividade econômica, tem aí grande parte da população ainda vivendo num regime de servidão, coisa lá da Idade Média. Então, a maior parte dos trabalhadores, os camponeses, pagam altos impostos para os donos de terra, né, os nobres, não têm grandes liberdades, não podem, né, realmente sobreviver de um ganho ali através do trabalho na terra. Então, a gente também tem uma agricultura que quer se modernizar e a partir daí a gente tem, assim como o movimento que aconteceu na Inglaterra, o cercamento das terras e alguns camponeses que trabalhavam nessas terras de uso comum, agora não tem mais emprego, então a gente vai gerando uma confusão aí. Nós temos uma massa de camponeses que não tem terra, trabalha para os nobres sendo explorados ou estão desempregados. Então a gente tem uma situação crítica aí no final do século XVIII na França. E aí, o que vai acontecer também em relação a essa agricultura? Galera, essa agricultura, ela era muito dependente, claro, das questões climáticas. E na década de 1780, final do século XVIII, vai acontecer oscilações, ou chuvas em excesso, frio em excesso, ou secas em excesso. O fato é, em anos consecutivos, as colheitas não vão ser boas. Então, aquelas pessoas que já não tinham acesso fácil ao alimento, agora elas não têm o alimento. Então, o preço dos alimentos vai subir. E o rei vai fazer o quê? Nada. Ele quer aumentar os impostos, tá? A economia da França, ela está falida. O rei saiu investindo em picuinhas que não eram da alçada dele. Querendo derrubar, por exemplo, a Inglaterra, o rei foi investir lá na independência dos Estados Unidos, que era uma colônia da Inglaterra. Então, pegou o dinheiro que não tinha e foi investir nisso, sem falar, né, de toda uma vida luxuosa, né, que esse rei detinha. Então, nós temos uma falta de alimento. Galera, é simples. Nós temos uma economia extremamente controlada, um rei autoritário que pega e gasta além do que ele arrecada em impostos. Então, a gente tem uma despesa maior do que a receita, né, o que o governo recebe. Então, nós temos uma população doida. A população está com fome, a população está desesperada. Então, desempregados, eles estão ali, tá? Então, nós temos essa situação já aí, ó. Já tô vendo, a situação, né? Vai feder, vai dar treta, e é logo. Então, a sociedade. Como é que a sociedade era dividida? Ela era extremamente hierarquizada. Significa que uma camada social não vai para outra camada social. Então, a gente tem essa estrutura, que é uma herança desde a Idade Moderna, que foi se arrastando e que aí está concretizada ainda nessa revolução. Antes dessa revolução. Então, era dividido em estados, né? Fazendo referência a estamento, de que não há essa mobilidade, essa locomoção de uma, né, faixa aí, né, da sociedade para outra. O primeiro estado é o clero, né? A igreja que sobrevive de benefícios dados pelo próprio rei, não paga impostos e eles arrecadam ainda o dízimo, né, da população. Nós temos o segundo estado, a nobreza, que é responsável pela segurança, formam os exércitos, são aqueles que pegam em armas, que andam com as espadas e que também, né, são os donos de terra. Então, eles recebem os impostos pagos pelos servozinhos, né, os camponeses, e também ainda alguns recebem benefícios do rei, né, aqueles que vivem no castelo. Então, também não pagam imposto. Então, o primeiro e o segundo estado teriam condições de pagar imposto, mas não pagam. Não pagam nada. Ainda recebe benefício do governo. Se fosse no nosso tempo, nós já estávamos aqui estressados. Nós estávamos fazendo, me segura que eu vou fazer uma revolta. Me segura que eu vou dar na cara desse primeiro e segundo estado. E é isso, claro, que a galera vai querer fazer. Isso a gente vai vendo, aí vai aguentando, sabe? Vai engolindo. Tá, beleza, já está. Vai chegar a hora do primeiro e do segundo estado. Porque lá embaixo tem a povão, né? O terceiro estado. Que o terceiro estado, ele é bem diverso, tá? E o que eu quero que vocês mesmo assim peguem na cabecinha de vocês, cara? O terceiro estado, ele está embaixo e ele sustenta os outros. Aqui em cima, penduradinho, ó, nós temos o rei, ó, eu desenhando, uma obra de arte. É uma coisa assim linda. Isso é um rei, agora eu estou fazendo uma coroa. Lindo. Aí nós temos o rei. Então, o terceiro estado sustenta o segundo, que é a nobreza, o primeiro, que é o clero, e o rei, e tudo que dá na telha desse rei, né? Na cabeça desse rei. Vamos entender melhor quem é esse terceiro estado.
Olha só, trouxe aqui essa divisão para ficar mais claro, porque lá na frente a gente vai ver essa revolução é impulsionada por esse terceiro estado, que eles também vão brigar entre si. Então é bom a gente entender que eles são diversos, eles não são fechadinhos, não é só povo, né, da bagaceira. Tem uma galerinha também aí que detém, né, uma granazinha, um grande poder aquisitivo. Então quem é esse terceiro estado? Tem a alta burguesia. São os banqueiros, industriais, comerciantes. Eles têm muita grana, gente. Tá faltando liga para amarrar. Tem dinheiro no balde. Tá confusão. De dinheiro aí não falta. Só que eles não têm os privilégios do primeiro e do segundo estado. Por quê? Os privilégios do primeiro e do segundo estado é por nascimento. Então a burguesia é aquela galera que foi nadando ali na pobreza, uau, achou o comércio, focou nisso, foi e ficou rico. Sempre tem aquele, né? Que tem aquela sorte danada. São eles. Nós temos uma média burguesia, né? Classezinha ali, né? Tá boa, mas não é tão boa como essa alta burguesia. São alguns profissionais liberais ou funcionários públicos. Exemplo desses funcionários liberais, né? Profissionais liberais. Professores, olha ainda. Tá lá no terceiro estado, com certeza. Professores, advogados, alguns que, né, praticavam medicina, alguns intelectuais, jornalistas, enfim, né? É aqueles mais ali no âmbito mais dos pensadores. A baixa burguesia, né, já não tem, né, já não detém uma grande propriedade aí, né, financeira, mas está aí no terceiro estado. São os pequenos comerciantes, não é aquele que tem aquela quitandinha, uma pequena ali venda, mas não está dentro daquele lucrozão alto da alta burguesia. E aqui nós temos a bagaceira, né? A galera mesmo aí esse daí quer mesmo mudar tudo. Não quer só mudar o governo, quer mudar tudo. Esse daí é o que mais estão passando fome e esse daí que mais necessitam de mudanças. São os mais populares, né? Os artesãos, né? Os operários, são os trabalhadores urbanos, no caso. Temos os camponeses, temos os servos que ainda estão presos lá à terra, naquele sistema ainda da Idade Média, da servidão. E nós temos os sans-culottes, né? Os sans-culottes, quem são eles? Eles são sem culotte. E o que é o culotte? É a roupa, né, que a nobreza usava. Parece com essa calçazinha aqui, ó, dessa alta burguesia. Isso significa que são pessoas que não, né, trabalham de forma manual, porque é uma calça apertada, né, culotte, que vai até um pouco abaixo do joelho, e usa essas meias brancas. E o povão tá trabalhando. E aí, como é que eles vão usar essas calças leg aí da galera, né? Não vai. E aí também usavam, né, as calças mais folgadas. Então, eles não tinham os culottes, por isso que eles eram chamados de sans-culottes. Eram também alguns trabalhadores urbanos. E essa é a galerinha que forma quase que 80% da população francesa e que paga todas as contas. E que toda hora o rei quer aumentar os impostos. Então, ali revoltado, revestrez, cheio da vontade de fazer confusão. Então, para a gente fechar esse primeiro momento de explicação das motivações, tá, para a Revolução Francesa, eu trouxe aqui essas charges, né? Eu não trouxe as charges que eram feitas com a Antonieta, né, demais, mas trouxe aqui outras charges que também eram distribuídas. Isso aqui, gente, na hora que o terceiro estado batia o olho, eles sabiam onde é que eles estavam. Atentai bem, aqui é a representação dos 3 estados, né, da sociedade. Então, a gente tem sempre com a arma, né, a espada representa a nobreza. Aqui nós temos, né, o clero, representando o clero, e quem está carregando, se acabando, é o terceiro estado. Então, o terceiro estado sempre está por baixo, é que ele está sustentando a galera. Na hora que o terceiro estado bate o olho numa charge dessas sendo divulgada, eles olha, ó, tá vendo como é que a gente está sofrendo? Então, essa forma, né, de difundir esse pensamento contra aquela estrutura política, econômica e social é porque a maior parte da população era analfabeta. Então não dá para ficar só escrevendo em jornal, dizendo, olha, a situação está difícil na França. A galera já estava passando fome. E vê uma charge dessa, entende, pô, a culpa está no primeiro, no segundo estado e no rei, que está explorando, porque nós somos aqui, ó, o terceiro estado aqui da bagaceira.
nós estamos sustentando, né, esse clero, essa igreja e esse nobrezinho aqui da espada. Então isso vai despertar, né, uma percepção daquela situação social em que o terceiro estado está envolvido. E claro, isso vai desencadear uma revolução. Aguardem para a próxima aula que a gente vai ver como é que essa revolução vai começar e o passo a passo, né, de como ela vai se desenvolver. Até mais, galera!